Fofinha. Vou não. Então, assim, pode ser que eu fale alguma besteira, mas, assim, você de professora nada a ver, tá? Aí eu entendo que não é com isso. Mas vamos lá. Peraí, deixa eu abrir, então. Então, a gente vai começar o nosso segundo painel, tá? Nós estamos, prof, com as gurias, aqui elas estão meio longe, mas elas estão olhando. A prof. Aline tá nos acompanhando aqui. A prof. Aline é prof. do BPGSIC. Essa aqui é a sala do mestrado, a sala do mestrado, prof. falou, sala do mestrado. Massa. Nós estamos no PPGSIC, dentro da Unipampa. A prof. Aline é professora do PPGSIC. Qual que é a sua disciplina mesmo? Tem duas, que é ciência de dados, para a indústria criativa, né? E a outra é comunicação e representatividade na indústria criativa, que é trabalhando questões de gênero e raça, dentro do nosso campo de comunicação, que é a indústria criativa aqui em São Borja, né, no estado. Então, ela trabalha nessas intersecções, ela dá aula também lá no curso de publicidade. A gente tem aqui a Daniela, que é do Direito, e o teu nome? Miriam, que é aluna especial nossa no PPGSIC, e aí nós temos toda a galera por aqui. Então, pessoal, eu vou apresentar um pouco a prof. Paloma, um breve resumo. Então, a prof. Paloma é doutora e mestre em Direito e Tecnologia da Informação pela Universidade Católica do Pernambuco, especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais pela Universidade de Pisa, e em Direito da Tecnologia da Informação pela Universidade Cândido Mendes. Participou como convidada internacional do International Visitor Leadership Program, promovido pelo Departamento dos Estados Unidos, no tema Legislation and Regulation for the Digital Age. Atua como professora nos cursos de Direito, Sistemas para a Internet e Engenharia da Complexibilidade na Universidade Católica do Pernambuco, além de integrar o corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação e colaborar com o mestrado em Indústrias Criativas da mesma instituição. Abre aspas, isso eu não sabia. Fecha aspas. É também professora do LMM em Direito Digital da Unicap, pesquisadora do Grupo de Direito e Inovação da Unicap, desenvolvendo estudos nas áreas de privacidade, proteção de dados pessoais, inteligência artificial, educação digital, fundadora e diretora executiva da consultoria no MS Educação, atuando em projetos voltados para privacidade, proteção de dados e capacitação em educação digital. Coordena os projetos Placa-Mãe Org e o Observatório da Política Nacional de Educação Digital, em parceria com o Legal Fronts. Além da atuação acadêmica profissional, exerce a advocacia e ocupa cargo de vice-presidente da Comissão do Direito e Tecnologia de Informação da OAB-PE, e autora de publicações na área de Direito Digital e escritora. Aproveito também para ler aqui um pouco Não, acho que a gente pode tocar com a prof. Paloma e depois eu leio um pouco o CV do Fabiano na sequência da fala dele. Prof, é contigo, então, no painel 2, Educação Midiática e o Combate à Desinformação. Perfeito, gente. Obrigada, Mirelle, obrigada. Pessoal, eu queria primeiro agradecer a professora Aline, né, aqui. Mirelle, na hora que você estava falando, tem outra professora na sala? Não, é aluna do PPGSIC e do curso de Direito. Tá, eu queria agradecer, então, o espaço da professora Aline, né, eu acho que essa parceria é bastante importante, acho que a gente pode, inclusive, sentar depois e conversar e pensar em outros momentos de parceria, que não seja esse turbilhão de final de ano, né, Mirelle, como a gente estava falando. Queria agradecer também a Mirelle pelo convite, pela organização, pelo espaço também. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, porque eu acho que todo esse evento está sendo desenhado com muito carinho, com muita atenção e dentro de um propósito que a gente trabalha no Observatório de Educação Digital, mas também acho que na vida pessoal e profissional, saindo do Observatório, na vida pessoal e profissional de todo mundo, que é a perspectiva de educação digital. Então, eu acho que como um primeiro ponto que a gente poderia trazer aqui para reflexão é a diferença entre a educação digital e a educação midiática. Eu sei que vocês trabalharam num painel anterior a esse, a perspectiva da utilização da inteligência artificial na educação digital, né? Algo nesse sentido. Não foi isso, Mirelle? Sim, isso aí. Isso aí. E aí,
eu não sei se eles entraram nessa ideia do que seria educação digital. Hoje, a gente vê muito, né, esses dois termos, educação midiática e educação digital, e por vezes muitas pessoas começam a conectar como se fossem as mesmas coisas, como se correspondesse à mesma coisa, mas a gente não para pensar que a educação digital, ela é aquela ideia do gênero, né, eu tenho a educação digital como um todo, e dentro da educação digital eu tenho a educação midiática. Enquanto a educação digital se preocupa, se prepara, se reordena, se reorganiza para trabalhar toda uma perspectiva de utilização de tecnologias emergentes ou não, de uma forma crítica, trabalhando aí questões de infraestrutura ou não, né? Então eu falo de pessoal ou de tecnologia propriamente dita, a parte técnica e humana. A educação midiática, ela se debruça necessariamente sobre questões críticas também, sobre questões humanas também, sobre questões técnicas também de tecnologia, mas sempre voltado para a questão de mídia, sempre voltada à questão de veracidade ou não, construção de notícia, construção de verdades que são encaminhadas ou não verdades, dentro daquele processo midiático de informação. Então, a gente tem o devido processo informacional, que é trabalhado a partir da educação digital como um todo, e a gente tem o devido processo midiático informacional, que é trabalhado dentro da educação midiática. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com a perspectiva de que eu preciso conversar com crianças e adolescentes sobre cyberbullying, eu estou trabalhando com uma educação digital. Mas se eu estiver trabalhando com uma reportagem que chegou sobre uma adolescente, digamos assim, que um adolescente utilizou um determinado perfil para atingir uma outra adolescente, isso pode ser considerado cyberbullying? Pode, dependendo do que a gente conseguir analisar em termos de intimidação sistemática, a gente consegue encaixar como cyberbullying. Mas se eu quiser utilizar esse exemplo dentro de sala de aula para falar sobre notícia verdadeira ou falsa, se isso foi construído ou não foi construído, aí eu já estou falando de educação midiática. Não deixo de falar de educação digital, mas eu já trago, já incorporo nessa perspectiva, a ideia de que eu vou analisar a veracidade ou não daquele conteúdo. Então, ali é uma educação midiática para trabalhar o devido processo midiático informacional, certo? Então, eu gosto muito de deixar isso bem definido para a gente entender onde a gente está. Então, já que o ponto é educação midiática e desinformação, a gente precisa lembrar que a ausência de educação midiática traz sim para a gente uma ausência de percepção, inclusive de como a gente pode exercer a cidadania hoje em dia. Porque esse processo de perfilização que as plataformas terminam por fazer com a gente, né, que terminam por... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Que as plataformas terminam por nos colocar, na verdade, numa bolha e criar esses perfis que geram, querendo ou não, direcionamento de informação, faz com que a gente, se a gente não tem um entendimento disso, faz com que a gente seja direcionado a partir do interesse daquela plataforma. E aquele interesse da plataforma nem sempre é o interesse que a gente tem em relação a um conteúdo, nem sempre é o interesse que a gente tem em relação a muitas coisas que a gente tem na vida, né? Então, a gente termina sendo engolido e direcionado para um caminho que não é o que a gente espera, não é o que a gente quer. E aí é onde entra a necessidade da educação midiática. Se eu sei identificar quando uma notícia é uma notícia falsa, uma notícia construída, uma notícia descontextualizada, uma notícia que é colocada, era, sei lá, de 2016, mas foi posta agora, em 2025, por uma esperteza de alguém do marketing, ou de alguém que queira, de fato, distorcer aquilo que foi colocado, eu estou falando que se eu não sei organizar isso, se eu não sei verificar isso, está me faltando educação midiática. E a ausência da educação midiática gera desinformação. E a desinformação gera uma, digamos assim, uma ausência de prática necessária para exercer o que a gente chama de cidadania. Eu não tenho como chegar, por exemplo, nas urnas e defender ou votar em alguém se eu não tive esse processo de educação midiática, se eu não tive o devido processo informacional ou o devido processo midiático informacional. Por quê? Porque, com certeza, eu fiz parte do filtro que foi designado por aquela plataforma, por aquele candidato, por aquela legião, por aquele partido,
a partir da minha desinformação. A minha desinformação enquanto pessoa, estrutura, por não conhecer o funcionamento, mas também a desinformação que chega para mim a partir daquela plataforma que consegue identificar o quão desestruturada eu estou em termos de informação, para conseguir me jogar um conteúdo que vai fazer, um conteúdo falso, por exemplo, que vai fazer com que me convença e que automaticamente eu compartilhe aquilo, que eu defenda aquilo, porque aparentemente é o que está me agradando naquele momento, né? Então, levando em consideração todo esse contexto, que é um contexto de desinformação e ausência de educação midiática que a gente viveu em 2016 a 2018, por ali, não, até 2020, mais ou menos, 16 a 2020, mais ou menos, a gente viveu um processo de desinformação constante, né? Então, só um pouquinho, gente, só um pouquinho que tá dando uma questãozinha aqui, só um pouquinho, rapidinho. Pronto, pessoal, desculpa, é que a outra sala estava piscando aqui para mim. Bom, então o que a gente teve lá 16 até 2019, 2020? Um processo de desinformação muito grande, onde a gente conseguiu visualizar, não do ponto de vista só nacional, mas também internacional, em que grandes empresas de marketing e tecnologia utilizaram a perfilização para entender qual era o perfil dos candidatos, né? Na verdade, das pessoas que iam participar do processo eleitoral, tanto dos Estados Unidos como Brasil também. E aí essa perfilização foi criada, essa desinformação foi gerada, a gente conseguiu visualizar muito bem aqui no Brasil uma polarização, principalmente no ano de 2020, quando a gente teve uma maior entrada da plataformização, porque estávamos em lockdown, e aí precisávamos utilizar essas plataformas aqui. Então, a gente passou a viver nesse meio virtual e a gente passou a disponibilizar cada vez mais preferências de uso do que a gente entende sobre tecnologias. E aí, do que a gente tem sobre vida, na verdade, né? E aí, essas empresas se aproveitaram desses espaços, criaram esses perfis e conseguiram direcionar. A partir disso, a gente teve diversas coisas que aconteceram em 2020 para cá, mas uma que me chamou muito a atenção foi em 2023, quando a gente saiu de um governo de direita e voltou para um governo de esquerda, e a gente teve como um primeiro ato do governo, se não o primeiro ato, mas um dos primeiros, porque foi logo no comecinho de janeiro de 2023, os primeiros dias, a gente teve foi firmada para a gente a Política Nacional de Educação Digital, né, que é uma política pública regulatória. Então, veja, a gente tem aí um processo, a gente tem um caminho percorrido sobre meios, ferramentas, institutos, casos de desinformação, para a gente só em 2023 chegar a falar numa política pública regulatória para estabelecer diretrizes, bases, marcos, teorias de como a gente vai lidar com a educação digital no Brasil. E verifiquem que a Política Nacional de Educação Digital não traz em seu corpo o termo educação midiática, tá? Ela não traz o termo educação midiática, que é uma questão que eu tenho e que eu comentei na época, né? Mas que não traz. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso? Entendendo que a educação midiática está dentro de educação digital. E aí, então, a gente olha para os 4 eixos da PNED e pensa o seguinte: o primeiro deles é a inclusão digital. Como é que eu consigo trabalhar com educação midiática dentro de inclusão digital? A gente vai falar de infraestrutura, a gente vai falar de notícias que chegam sobre estrutura e infraestrutura em determinados lugares. A gente vai falar, por exemplo, no segundo eixo, quando a gente tem educação digital escolar. Da parte de educação digital escolar, que vai trazer a questão não só de direitos digitais,
mas também de curricularização da educação digital, como é que eu vou trabalhar a educação midiática aqui dentro? Eu acho que esse é um ponto que mais tem para a gente trabalhar a educação midiática no ensino básico. No terceiro eixo da PNED, a gente tem a questão da capacitação de pessoas em idade ativa para serem reinseridas no mercado, já que o espaço que elas ocupavam foram ocupados, hoje em dia, por algoritmos ou então por pessoas mais capacitadas, ou mais capacitadas do ponto de vista tecnológico. Como é que a gente vai trabalhar, então, a educação midiática dessas pessoas que precisam ser reinseridas no mercado? A gente precisa pensar isso. E um quarto eixo, na verdade, é um eixo sobre pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, que é um eixo da PNED que trabalha com desenvolvimento, visa o desenvolvimento econômico a partir da ciência. Então, como é que eu vou trabalhar a educação midiática dentro da pesquisa que desenvolva a ciência e que me traga, assim, a perspectiva de que eu estou desenvolvendo a educação midiática no meu país, sabe? Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa estar presente, Mirelle, precisa estar ciente, para a gente entender que tudo isso faz parte da construção do que a gente chama de cidadania. As pessoas hoje em dia falam de cidadania digital, mas eu falo que cidadania como um todo, porque a gente tem uma simbiose, né? A gente já existe, a gente já consegue verificar que existe uma simbiose entre físico e digital. Então, tudo é cidadania. O que a gente está fazendo aqui agora é educação digital, o que a gente está falando aqui agora é exercício de cidadania e não só na hora de votar, né? A cidadania se dá em diversos momentos, se não cotidianamente. Um corte de cabelo é um ato político, portanto, é um exercício de cidadania quando você se põe, se coloca em limite. Até que ponto isso, colocado no meio ambiente digital, também é visto como uma educação midiática. Então, eu acho que a gente precisa entender dentro do geral, do gênero, educação digital, observar como a gente vai trabalhar disso dentro dos quatro eixos da PNED, mas trazer esses 4 eixos para a nossa atuação pessoal e profissional, e pensar que ano que vem a gente tem eleição, né? E como é que vai ficar esse devido processo midiático informacional, levando em consideração que hoje a gente está trabalhando com inteligência artificial generativa. Então, a desinformação que a gente tinha em 2016, 2018, é pequeniníssima para o que a gente vai ter a partir de janeiro de 2026. E aí é onde vai prejudicar mais ainda o exercício da nossa cidadania, porque o direcionamento de conteúdo vai ser de uma forma em que a gente não vai perceber o que é verdadeiro, o que é falso, porque os deepfakes estão aí. Eu não sou a primeira pessoa a falar isso para vocês, né? E isso como é que eu posso dizer? Não é que enlouquece, mas isso entorta a nossa sociedade, isso entorta os nossos conceitos, a nossa percepção de mundo, enviesa o que a gente tenta ao máximo manter como íntegro, que é a nossa percepção de exercício de cidadania. O que é que a gente pode fazer pelo mundo, para o mundo, para a nossa sociedade? E aí volto. Educação midiática precisa estar pensada dentro do contexto de educação digital, que não é unicamente escolar, que não é unicamente para a educação básica. Então, a educação digital, a educação midiática estão vinculadas necessariamente ao simples fato de sermos seres humanos. Então, precisamos pensar na educação midiática escolar e uma educação midiática corporativa e, por que não, a educação midiática de vida, né? Para entendermos aí o funcionamento, mas também as nossas responsabilidades ou corresponsabilidades diante desse projeto chamado sociedade. Eu vou finalizar aqui, Mirelle, a minha fala. Queria, inclusive, pedir a vocês que, se tivessem perguntas, já me mandassem agora para a gente já conversar por aqui, para aproveitar esse tempinho, porque eu vou precisar voltar para outro espaço em que eu estou, que é do programa, né? Uma seleção específica, o pessoal está me esperando. Tá bom, profa. Vai perguntar alguma coisa? Tudo bem, prof. Paloma, maravilhosa a tua fala, estou assim, encantada em te conhecer. Que bom que a gente tem essas oportunidades, né? Mesmo que digitais, de longe, a gente ter essa troca, escutar, né? Outras vozes.
Achei maravilhoso, assim, a tua colocação desde o início, né, de pensar a educação midiática, educação digital, e como isso interpela hoje todas as nossas práticas, não apenas a educação básica, né, que aí, como tu concluiu, porque isso é muito comum no pensamento universitário mesmo até, né, da gente achar que a educação midiática, a gente tem que trabalhar nas escolas e na universidade, esquece da sociedade, né, Exato. em sociedade, e que hoje não tem como a gente pensar a questão da educação midiática e digital setorizada, né? Já que essa sociedade de dados, de plataforma que a gente vive hoje, interpela exatamente todas as nossas práticas, né? Então, achei maravilhoso, assim, muito bom escutar. Obrigada pela tua colaboração aí, tua fala. Eu vou deixar aberto se tem alguma colocação, alguma pergunta dos colegas, dos demais participantes. Ao pessoal do chat. Eu acho que não, prof. Eu sempre tenho um prazer muito imenso de ouvir a prof. Paloma falar, né? Porque, enfim, eu sou letrada um pouco em educação digital, é a minha oportunidade de promover o letramento, né? Mas, assim, eu quero te agradecer muito por trazer a nós um pouco essa luz, né, da educação digital e o que ela se revela na nossa realidade, né? Porque a gente tem uma realidade aqui hoje, por exemplo, onde eu estou, bom, de um escritório de advocacia, do curso de Direito e do curso de Publicidade. E, por vezes, a gente fala de um universo muito longe e a gente se esquece, né, como tu falou, da nossa realidade. Então, foi por isso mesmo que a gente trouxe a prof. Paloma, que é sempre uma oportunidade maravilhosa de ouvir ela, né? Pessoa, enfim, conhecimento gigantesco sobre isso. Prof, eu te agradeço muito pela tua fala, eu sei que tu tá numa correria, enfim, gigantesca, mas é sempre um prazer imenso te ouvir, por 15, 20 minutos que seja, a gente sempre sai com um conhecimento muito maior, assim. Eu tenho certeza que a Aline vai te convidar para mais coisa e o pessoal do Direito também. Enfim, lá devolvo para você fazer o teu encerramento. Enfim, eu que agradeço, e assim, foi muito rápido, na verdade, eu peço até desculpas, né, por ter sido tão rápido, mas assim, eu não podia deixar de estar aqui com vocês, de participar de forma bem rapidinha, para deixar, de fato, essa mensagem de que a gente precisa pensar a educação digital como um todo, né, porque às vezes as pessoas infantilizam muito esse termo educação digital e colocam a palavra educação muito como algo de utópico, né? Como utopia mesmo. Ah, mas isso é uma coisa... Olham para mim e fazem, Paloma, como é que vai resolver isso? Educação. Aí faz, não, isso é muito utópico, eu preciso de uma resolução para agora. Bom, para agora a gente vai fazer exatamente o que aconteceu com a legislação a 15.100, que solicitou a retirada do uso não pedagógico dos celulares de dentro da sala de aula, né, da rede do ensino básico. Então, isso foi um ato desesperado para dizer assim, ó, não tem ninguém preparado. Ninguém, vocês deixaram essa porcaria entrar aqui na sala de aula, mas não tem, ó, não tem diretoria, não tem escola, não tem professor, não tem estudante, não tem ninguém preparado para utilizar isso no formato pedagógico correto, coerente. Não tem. Então, observando a perspectiva futura de que ia dar um problema muito grande se a gente continuasse utilizando de forma não restritiva, né, porque a 15.100 tem as suas permissões, digamos assim, ela proíbe o uso não pedagógico, e o uso não como tecnologia assistiva. Ele pode usar como tecnologia assistiva, o professor, se souber utilizar de caráter pedagógico, pode utilizar, mas de resto não. Por quê? Porque a gente não sabe, né? Pergunta dentro dos espaços de vocês, de verdade, perguntem assim de coração, quem aqui teve aula de educação digital? Quem aqui sabe, por exemplo, analisar se uma notícia ela é verdadeira ou se ela é notícia falsa, se é uma notícia descontextualizada ou se é uma notícia de hoje, se ela é uma notícia que foi de 2015, mas está sendo colocada agora, né? Quem consegue analisar isso? Quem vai atrás das notícias, e aí falando de educação midiática, e antes de ler aquela notícia, tenta entender qual é o canal que está veiculando aquela notícia, né? Quais são os interesses daquele canal, quem é o autor daquele canal, quem é que patrocinou aquele canal, quem patrocinou aquela reportagem específica. Tudo isso é educação midiática.
E aí eu digo a você, acredito eu, isso aí não fiz pesquisa não, mas acredito eu, inclusive vocês podem fazer essa pesquisa, que acho que mais de 90% da população brasileira não teve educação midiática na vida, nem com esse termo, nem com nenhum outro termo, a não ser as pessoas que fizeram jornalismo, que aí precisam ter essa análise de quem é a fonte, né? Quem é que está bancando isso, quem é que está trabalhando para que isso aconteça. Então, enfim, talvez seja isso. Então, a gente pensar nessa educação digital não como utopia, não, a educação não como um projeto para mantermos uma sociedade alienada, mas não, ao contrário disso. Eu estou pensando no futuro, o que é que eu quero enquanto sociedade? Então, eu preciso pensar na criança e no adolescente. Mas o que eu quero para hoje? Então, eu preciso pensar na educação dessas pessoas que estão aqui hoje enquanto adultos, né? Para modificar o que tem hoje. Então, gente, eu queria agradecer demais, mais uma vez. Espero que, de alguma forma, nessa loucura rápida que eu tenha contribuído com vocês. Fabiana, eu desejo a você um momento incrível. Infelizmente, não vou poder escutar a sua fala, mas eu sei que Mirelle está gravando e eu vou escutar depois para poder fazer um monte de perguntas para você. Viu? Obrigada, prof. Um cheiro, minha gente, bem grande. Aproveitem bastante. E qualquer coisa pode mandar pergunta depois também por e-mail, que eu respondo, tá bom? Vou dar o seu direct. Perfeito. Tchau. Então, agora eu chamo o Fabiano para dar continuidade ao painel. O Fabiano é mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau, é graduado em Informática pela Universidade da Região da Campanha, a URCAM, olha aí, pesquisador na área de Tecnologia Educacional e Informática na Educação, com ênfase sobre implicações da governamentalidade algorítmica na educação, pesquisador ligado ao Legal Fonts e ao grupo Pesquisa Saberes de Si, e ao Núcleo de Educação e Tecnologias da Subjetividade. Então, Fabiano, agora é contigo a fala. Fique à vontade. Né? Depois da prof é sacanagem, né, Mirelle? Não é nada. Aí complica a minha vida daí. Boa tarde a todas as pessoas, né? Nós temos ali algumas coisas assim, eu fiquei muito feliz quando a Mirelle me convidou para falar com o pessoal da Unipampa. Na época que eu fiz a minha faculdade não existia Unipampa, né? Mas eu sou vizinho de vocês, eu sou natural de Bagé, né? Eu sou vizinho de vocês. Eu não sei mais como é que está o Urcamp, se tem o Unipampa, porque a Unipampa cresceu muito, né? Na área dela. Mas é um prazer estar com vocês, tá, gente? Deixa eu largar o mate para conseguir conversar com vocês um pouquinho, tá? Como eu não tenho um quinto da competência da prof, então vocês podem ir me cortando e a gente vai conversando junto. Tá? Algumas coisas que eu gostaria de falar antes da gente começar, né? Eu lembro, e aí vocês vão entender depois o porquê disso, né? Eu lembro, eu sou velho, eu sou do milênio passado, e eu lembro que quando eu era guri, a gente não tinha telefone, né? O telefone era coisa de rico, e quem tinha ações ainda dos telefones, né? Uma coisa que valia muito dinheiro, era caríssimo o telefone. Aí eu fui fazer o bacharelado em informática na Urcamp, né? Ali eu vivenciei ali o início da internet comercial no Brasil. Aí depois eu vim para Santa Catarina, né? Hoje eu estou em Blumenau. E eu lembro que para mim falar com o pai e com a mãe, a gente conversava mais no sábado e no domingo porque era mais barato. Porque o custo telefônico era caríssimo, né? E um tempo depois começou a ter internet de escada, a gente conseguiu botar internet de escada e a gente conversava mais pela internet sábado a partir das 2 da tarde, porque consumia só um pulso telefônico, pra vocês verem como eu sou velho. Aí começou depois a internet de banda larga, e aí eu convenci o pai e a mãe a comprar o computador, a gente instalou o Skype para conseguir conversar. E a gente vai vendo como a tecnologia vai mudando muito rápido, né? A tecnologia vai mudando muito rápido. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Ver se vai dar certo aí, Mirelle. Tá, vou dizer. Apareceu? Eu acho que, peraí, acho que é a nossa internet aqui. Vamos ver se vai atualizar. Não, por enquanto não.
Será que... Pessoal, vocês estão vendo no chat? Ah, agora veio. Agora sim. Agora sim. Foi? Foi. E aí, eu parto da conversa de por que se trabalhar a ideia de educação digital, né? E aí a vantagem que eu vejo em todo mundo que já falou antes de mim, né? Bem mais tranquilo a minha situação agora nesse aspecto, né? Porque tanto o Leão quanto a Marcela trabalharam muito bem isso, e a Prof. Paloma nem se fala, né? Mas por que trabalhar essa questão de educação digital? Como eu falei para vocês, primeiro eu tinha um telefone, depois a gente vai para a internet, depois eu fui para o Skype, eu já tive mais tecnologia envolvida, né? E aí de Rio Grande do Sul, eu lembro direitinho do pai comprando, quando eu era pequeno, 0 hora no domingo, né? Vocês aí devem conhecer bem essa realidade, apesar de agora, com essas mudanças, 0 hora passou a ser até de fim de semana, né? Nem mais de domingo. Mas eu lembro direitinho do pai comprando 0 hora todo domingo, né? Aí o pai até hoje assina o Correio do Povo, né? Então essa questão para a gente de ter uma mídia, de ter uma tecnologia que nos passa informação sempre foi muito forte. Só que hoje em dia a gente não tem mais uma mídia, né? A gente está vivendo uma coisa que a gente está chamando de digitalização da vida, né? Eu espero que vocês estejam vendo a imagenzinha ali. Na imagem a gente vê como a gente através de N acessos, está tendo a nossa vida digitalizada, né? Na hora que eu estou na rua, na hora que eu caminho, na hora que eu peço uma comida, né? Na hora, eu não preciso nem estar necessariamente numa rede social. Só de estar caminhando, de estar interagindo, de estar passando pelas coisas, a minha vida está sendo digitalizada. Eu estou gerando dados, eu estou gerando informações que são utilizados, né? Vocês vão ver ali pela imagenzinha ali o quanto de coisas do dia a dia que vão sendo digitalizadas da nossa vida. Tem uma matéria de 2023, tá? Que saiu no portal do G1, tá? Que noticiou que a deputada estadual Renata Souza solicitou o buscador Bing da Microsoft a geração de uma imagem sua no estilo Pixar. Vocês devem lembrar, isso aí foi muito famoso. A gente colocava algumas descrições nossas lá no Bing, e o Bing gerava uma imagem naquele estilozinho do Pixar. E a deputada pediu para gerar uma imagem dela. E assim, ó, o prompt dela foi o seguinte, tá ali, eu botei literal ali: uma mulher negra de cabelos afro, com roupas de estampa africana em um cenário de favela. Esse foi o prompt dela. E a imagem que ela recebeu foi aquela ali. Ela, num cenário, o que para o Bing seria uma favela, com uma arma na mão. E ali mostra toda essa questão de como que a digitalização da nossa vida está sendo enxergada por essa tecnologia. Por que a gente tem que estudar esse negócio? Porque a tecnologia hoje nos enxerga assim. E nós temos muitas causas de por que ela nos enxerga assim, né? Por que ela enviesa, né? Por que nós temos um problema que o Leon, a Marcela e a Prof. Paloma falaram bastante, né? Por que essa deputada, quando colocou que ela é uma mulher negra, de cabelo afro, num cenário de favela, apareceu com uma arma? Por que a tecnologia, que era para ser neutra, traz ela de arma? Então isso é uma questão importante, né? Por que quando vem isso, eu tenho que entender por que a informação está vindo assim para mim, né? Eu tenho que ter essa leitura. Eu vou partir de 3 tempos do que a Revroá chama de governamentalidade algorítmica, né? O primeiro dos tempos a gente chama de vigilância de dados, tá? Ou ali até ela trouxe como vigilância invisível de dados. O que é isso? É a gente no dia a dia, né, gerando dados que são armazenados. Por exemplo, quando eu estou com uma rede social, quando eu estou no trânsito, quando eu estou navegando, quando eu estou fazendo compra, quando eu estou correndo, qualquer uma dessas situações, eu estou gerando dados. Hoje eu estava levando meu filho para a escola
e o trânsito uma hora complicou, e aí eu peguei, liguei o GPS para ele tentar me indicar uma rota que fosse mais rápida. Aí na hora que eu liguei o GPS, meu filho olhou para mim e disse assim, pai, tu se perdeu, pai? Mas não me perdi, mas eu queria uma rota. É o que a gente estava conversando com o Leon antes, né? O sistema faz isso de forma muito eficaz. Só que o sistema, da mesma forma, mapeia o horário, o caminho que eu faço todos os dias, levando meu filho para a escola, indo para o trabalho, voltando para casa. Ele sabe exatamente quanto tempo eu levo, ele sabe exatamente os caminhos que eu passo, ele sabe em que loja que eu entro, ele sabe o que eu navego, ele sabe tudo, né? E ele vai armazenando em larga escala essas informações, ele vai coletando, né? E o pior de tudo, que na maioria das vezes eu não sei que eu estou passando essa informação para ele. Toda vez que eu ligo o carro e eu coloco um aplicativo de áudio para tocar, o meu celular está pegando todas as informações que ele pode, né, de localização, de tudo, e está transmitindo, está armazenando, né? Então eu vou gerando dados, isso a gente vai dizer que é uma vigilância invisível. Eu às vezes nem sei o que é. Quem de nós, quando instala um app, lê todas as restrições? Ah, mas a legislação diz que eu tenho que liberar a câmera, liberar o GPS, liberar não sei o quê, e eu libero para ter acesso ao joguinho, para ter acesso ao app, eu simplesmente libero, né? E a partir dali ele está juntando informações minhas, tá? Ah, Fabiano, para quem tu está falando sobre isso, né? Porque na hora, eu sou da educação básica, né, como a gente já falou, mas quando a gente discute essa questão de tecnologia digital, né, ou de ensino pelas mídias ou para as mídias, a gente tem que entender como que a tecnologia funciona, né? Como a prof. Paloma falou, a questão da eleição, eu tenho que entender como é que ela consegue esses dados, né? Como é que ele consegue gerar esse perfil que a prof. Paloma falou. Então, o primeiro ponto, né, o primeiro tempo dessa geração dos perfis é essa vigilância invisível de dados, onde ele pega todas as informações possíveis minhas que eu gero de graça para eles, né, e armazena. Ele não está preocupado em fazer nada com isso. Ele está preocupado em vigiar o que eu estou fazendo e reunir esses dados e armazenar. Apenas isso. Claro, eu trouxe ali para vocês a questão da rede neural, para vocês verem, mas é de uma forma muito simplista, tá, gente? E existem muitas outras técnicas de IA também que não dá tempo de a gente conversar. Mas a rede neural ali nos mostra mais ou menos direitinho. Tem a rede neural e tem o deep learning em um lado, né? Mas, por exemplo, o que ela está nos mostrando ali? Isso aí, os algoritmos vão trabalhar isso de uma forma bem legal. Está vindo ali, ó, na setinha, está entrando a informação, tá? E tem diversos... E vamos pensar assim, ali é uma pessoa gerando informação, tá? Ela gera de diversos pontos, tá? Na hora que ela entra, nós temos uma camada oculta ali no meio, que ela está se relacionando, pegando aquele dado e analisando, gerando paralelos, traçando outros caminhos para entender aquilo ali. Então ela está trabalhando, né? E aí ele vai me gerar uma saída. E aí nós já temos coisas fantásticas nisso, né? Que foi o que a gente falou. Nós temos sistemas que organizam informações melhor que a gente tem que utilizar. Nós temos um sistema de GPS que nos diz o melhor caminho para ir para o local, né? Que consegue escrever textos melhores que a gente. Como a Marcela falou, a gente tem uma preocupação de identidade nisso, né? Mas enfim, ele é muito mais eficaz do que a gente. Tem um custo muito menor, tá? E aí nós temos uma utilização que é mais elaborada até, que é o Deep Learning, que é o do lado, onde a minha informação entra ali, tá? Só que em vez de ter uma camada oculta, eu tenho várias camadas ocultas, que vai me dar o quê? Uma capacidade de processamento e lidar com aquelas informações com uma complexidade muito maior, né? Por que hoje se consegue fazer um vídeo colocando algum texto? Porque eu tenho muitas daquelas camadas ocultas. Quanto mais camadas, quanto mais essas informações foram sendo trocadas, foram criando paralelos, mais rica é a minha saída no final, mais complexa é a minha saída no final. Então eu tenho aqui a coleta das informações. Olha lá, ó, essa coleta é muito trabalhada, tá?
ou que nós chamávamos de mineração de dados. Depois que a gente passou a estudar a questão do colonialismo, a gente alterou o termo até. A gente já não está usando mais mineração de dados. A gente está usando extração de dados. Por quê? Vocês podem ver pelo conceito ali, ó. É a transformação de dados em matéria-prima para a modulação de comportamento. Esses dados são extraídos do nosso dia a dia, eles são matéria-prima. Depois vai modular o comportamento, mas agora nós estamos preocupados. Eles são extraídos, né? E aí o que essa rede neural, o que esse Deep Learning vai fazer aqui nessa mineração? A primeira coisa, né? Ele vai buscar padrões. O algoritmo não está preocupado em saber quem é o Fabiano, né? Quem é a Mirelle. Ele não está preocupado com isso. Mas ele está preocupado em saber, com esses dados, que paralelos eu consigo traçar entre essas pessoas. E esses paralelos, dificilmente um ser humano ia conseguir traçar. Porque são milhões de dados sendo gerados por todos nós. Mas o algoritmo consegue, de uma maneira muito eficaz, traçar esses paralelos. Tá? Existe uma automação para isso, que é o que a gente estava falando, né? E aí, através desses paralelos traçados, ele começa a descoberta de informações, né? Que seria o quê? Transformar esses dados brutos que nós estamos gerando em um conhecimento útil, né? Que vai trazer para nós, né? Um favorecimento de modelagem, de prevenção e de intervenção sobre o nosso próprio comportamento. Tá? Que vai nos levar para um próximo passo, que é onde a Prof. Paloma trabalhou, na geração de perfis. Tá? O que acontece? A hora que eles pegam o dia a dia do Fabiano em dados, o dia a dia da Mirelle, o dia a dia da Marcela, o dia a dia do Leon, o dia a dia da Prof. Paloma e de todos que estão aqui na sala, ele começa a traçar paralelos. Mas peraí, o Fabiano gosta de ver esse tipo de vídeo e gosta de ler aquele tipo de texto. A Mirelle gosta de ver esse tipo de vídeo, mas os textos não são os mesmos, mas os vídeos são. Já a Marcela gosta de ver os mesmos textos da Mirelle. Ele começa a traçar e ele não se preocupa mais quem é o Fabiano. Ele cria um perfil, identificando, então, todas as necessidades e os desejos daquelas pessoas que estão ali. Só que como ele não está preocupado em saber como é o Fabiano, ou saber quem é o Fabiano, quem é a Mirelle, quem é a Marcela, quem é o Leon, quem é a Aline, ele cria uma bolha para essas pessoas e trata elas mais ou menos de todas da mesma forma. Em cima disso, ele gera modelos que vão prevendo como que ele pode influenciar, atender essas pessoas, para nos manter mais tempo conectados naquilo. Né? Então ele vai testando. A minha rede social é o YouTube, né? Então, eu estava assistindo agora as palestras da semana, né? Então, o meu feed do YouTube agora é só sobre inteligência artificial, educação midiática, o meu feed do YouTube é só de vez em quando aparece uma matéria de futebol lá no meio. Né? Mas meu feed... Por quê? Porque ele entendeu que eu estou gostando de ver esse material, de consumir esse material, e ele está me jogando mais material desse. E é interessante daí, que ele começa a me dar esse tipo de material, e aos pouquinhos ele começa a me vender ideias também. Então, por exemplo, como bom gaúcho, ou eu sou Inter ou eu sou gremista, no meu caso eu sou colorado. Então, eu sigo alguns influenciadores colorados. E é impressionante como a gente vai escutando a fala deles, daqui a pouco a gente vai introjectando as falas deles. E daqui a pouco a gente começa a pensar igual a eles, a reproduzir as coisas que eles estão dizendo. Né? A gente começa a ter um direcionamento comportamental. E a minha bolha vai se fechando. E daqui a pouco, todas as pessoas que estão naquela bolha pensam e falam e discutem sobre as mesmas coisas. E aí essa bolha não permite que alguma coisa entre ali que vá diversificar ou vai gerar um contraponto com as ideias do grupo. As ideias do grupo cada vez vão sendo mais reforçadas.
Com esse reforço das ideias do grupo, eu começo a pensar, caraca, todo mundo no Brasil pensa igual a mim. Porque tudo que as pessoas só estão falando sobre isso. Todo mundo concorda comigo. Caraca, como é que aquele cara pensa de outra forma? Olha só, todas as pessoas que aparecem na internet falando pensam igual a mim. E a bolha vai se enriquecendo nesse aspecto e trabalhando cada vez melhor. E aí ela começa a me vender ideias, começa a me vender formas de existir, né? E vai me direcionando. E daqui a pouco, para mim, é muito incomodativo, como eu trabalho sempre com as pessoas que pensam igual a mim, é muito incomodativo quando eu estou com uma pessoa que é diferente do meu ponto de vista. Porque ele não é mais uma pessoa diferente, ele passa a ser, de repente, até um inimigo das minhas ideias. Porque eu estou tão acostumada a concordar com tudo e todos concordarem comigo, que o diferente, para mim, passa a ser alguma coisa que não é natural, né? E dentro dessa cultura, cada vez é mais forte que o que não é natural para a gente passa a ser oposição, passa a ser o inimigo. Então, essa questão da bolha vai ficando muito forte, né? Que vem caminhando desde a extração de dados, né? Essa geração de perfis. E aí o que acontece? Né? Como a prof. Paloma falou, como a gente não tem uma cultura de educação tecnológica, de educação midiática, melhor falando, eu passo a não questionar aquilo que eu estou consumindo. E cada vez essa ideia de geração de perfil, né, essa ideia de bolha, vai ficando mais forte e eu vou ficando mais preso dentro dela. Então, por que, né, estudar essa questão de educação midiática? Por que discutir essa questão de educação midiática? Para que a gente possa ver que o mundo não é mais só entre colorados e gremistas, que não existe só esquerda e direita, é muito mais diverso. E principalmente que essa diversidade não torne o diverso meu inimigo. Para que eu possa, ao ler a ideia deles, saber que, poxa, ele tem as suas razões, o que ele está querendo dizer, por que ele está querendo dizer isso. Só que, se a gente não começar a introduzir isso, né, e aí a fala da prof. Paloma entra, né, não só na escola, mas em todos os ambientes, é mais difícil trabalhar nesse sentido. Quanto mais a gente conseguir discutir que existe o diverso, que a gente tem que olhar o texto do diverso, o vídeo do diverso, interpretar isso daí, comparar com o meu, posso concordar ou discordar, não tem problema. Mas eu tenho que respeitar essa diversidade. E eu respeito essa diversidade quando eu começo a me preocupar com isso, né? E aí eu tenho que ter, querendo ou não, não vou dizer técnicas, mas eu tenho que me preocupar em trabalhar isso com a criança desde pequenininho, né? E depois esse caminhar seguir. Eu acho que isso é importante, né? Então essa ideia de por que uma educação digital, por que discutir isso? Fabiano, a tua fala é tão necessária, né? E como que alguém da educação fala diferente, né? Eu te agradeço muito por toda essa perspectiva que tu trouxe. Assim, eu até mudei de lugar ali para ver teus slides. Não sei se falar diferente agora é um elogio ou uma crítica, tudo bem? Hã? Não sei se falar diferente é um elogio ou uma crítica agora, mas tudo bem. Vou tomar como elogio, né? Não, é claro que é um elogio, né? O pessoal da educação, eles são mais, como pode dizer, didáticos, né? E como é importante essa tua fala, essa tua presença aqui. Por isso que eu lhe chamei, né? Porque eu acho que a tua contribuição, ela traz uma nova perspectiva para nós, né? E tu quer comentar uma coisa? Quero, achei também, né, muito, assim, estou muito feliz com essas trocas, porque é justamente dentro de outras polaridades, de outros espaços nessas discussões, e a discussão que vem do campo da educação que às vezes demora, sabe, Fabiano, para chegar até nós, mesmo a gente estando na universidade, tem algumas discussões do campo da educação que deveriam estar mais próximas, assim, ou que nós, né, enquanto professores, professoras,
a gente deveria estar mais ligado, mas enfim, são tantas demandas também, né? Mas que são discussões do campo da educação que orientam discussões que deveriam talvez orientar todos os campos, né? Em todas as áreas. Então é muito bom assim escutar mesmo essa fala vindo do campo da educação. E eu achei. Pode falar. Desculpa te cortar, mas assim, é importante essa discussão, porque ela tem que ser interdisciplinar. Exato. Não tem como, assim, o pessoal da comunicação, do direito, da educação, da tecnologia, não sentarem juntos para conversar. Tem que sentar juntos. Exatamente. Acho que esse é o ponto aqui hoje, né? Essa fala de sentar junto para conversar sobre isso, né? Então, nós aqui estamos como PPGC, trabalhando no eixo da comunicação social, né? E aí todos vocês contribuem, pelo menos para mim, assim, né? Claro que eu conheço um pouco vocês, conheço um pouco do trabalho de vocês, mas eu saio um pouco aqui hoje pensando, meu Deus, como que isso impacta a minha realidade como profissional de comunicação, né? E dali um pouco como profissional do direito, né? E, enfim, pode continuar. Que como, né, bem a partir da fala da prof. Paloma também, agora em continuidade com a fala do Fabiano, a gente vê como falar de educação midiática, educação digital, impacta todas as áreas da nossa vida, né? E como falam os professores, que também são dois professores do livro Colonialismo Digital, que agora eu não vou lembrar o nome dos dois, então para não ser injusta vou citar o nome do livro, e ele tem um PDF, né, disponível na internet. Eles trazem uma abordagem de como a gente, na América Latina, é ensinado a usar essas tecnologias ou incorpora o uso dessas tecnologias, que às vezes nem ensinado, né? A gente ensinado no sentido de que ela está no nosso cotidiano, né? Então a gente aprende a mexer nelas, mas que nós não somos produtores das tecnologias, né? Nós não produzimos tecnologia. E aí, quando a gente incorpora de uma forma alienada, né? O que eles falam no livro, por que alienada? Porque nós incorporamos as tecnologias sem pensar sobre elas, sem entender a historicidade delas e sem entender de onde elas vêm e a lógica que elas têm incorporada, né? Então, cada vez que a gente adota as tecnologias, ou uma tecnologia de comunicação, nós também adotamos a lógica colonizada, né? E colonizadora que é incorporada dentro dessas tecnologias. E aí, isso, né, a partir disso, dá para a gente pensar muitas coisas, que é como a gente mesmo vai usando essas tecnologias de forma impensada, né? E conversar sobre isso é uma forma da gente desalienar um pouco, dar um passo atrás, né? Mesmo que a gente utilize elas, pensar também sobre elas, né? Sobre as tecnologias. E eu achei muito bom, Fabiano, que tu trouxe o ponto da questão das bolhas, que é bastante discutida, inclusive, no campo da comunicação, né? O quanto as bolhas algorítmicas, né? Elas produzem também desinformação. Na medida em que as pessoas, elas nós, né? Somos tendenciosos a compartilhar e a seguir e a produzir conteúdo com base na forma como nós mesmos pensamos. Então, a gente só fortalece conteúdo que tem a ver com o nosso pensamento, né? E aí, a gente acaba tendo dificuldade, não só dificuldade, mas cria barreiras para entender e ter outros diálogos com a diversidade, né? Com discursos diversos além do nosso. E isso causa uma série de discussões e problemáticas na comunicação, especialmente, porque a gente consegue perceber isso no cotidiano quando nós não estamos na internet, que é quando o colega, né, tem um pensamento divergente do nosso e nós entendemos aquilo como ataque, porque a gente está muito incorporado dentro da lógica das redes, que é uma lógica de combate e não de debate, né? A lógica das redes ela é feita, né, uma lógica de guerra. A lógica comunicacional das redes é uma lógica de combate. Então, se tu não é meu amigo, tu é meu inimigo, né?
E aí é muito fácil a gente comentar qualquer coisa ali, de combate mesmo, e nunca, dificilmente, né, de debate. E essa lógica acaba sendo incorporada no nosso cotidiano, quando eu sinto isso, por exemplo, na própria sala de aula, quando a gente trabalha com os alunos, com as alunas, um debate que é divergente, que tem vários tipos de pensamento, acaba que entra numa disputa, né? Numa disputa de luta mesmo. Sim. E não se chega a consensos, não consegue se pensar a partir da diversidade, né? E aí isso cria um problema também de escuta. A gente não consegue escutar o diverso, a gente não suporta, porque o que a gente faz? É uma adoção da lógica das redes. Porque nas redes, a nossa comunicação não gostei, bloqueio. Não quero escutar, excluo. Não quero mais ver, deleto. Não quero alguma coisa, silencio, né? Essa possibilidade mesmo de tu excluir o que é diverso ou o que tu não quer, né? E a gente acaba também incorporando essa lógica, que é uma lógica das redes e que é uma lógica colonizadora, nas nossas relações. E aí a gente acaba criando vários tipos de dificuldade de comunicação mesmo, nas nossas inter-relações, né? Porque a gente não consegue escutar em 15 segundos do diverso do outro, né? Sem entender como uma afronta, sem entender como um debate pessoal, às vezes, um combate pessoal, às vezes, né? Então, achei bastante interessante que tu trouxe essa questão das bolhas para a gente pensar as nossas relações interpessoais mesmo, né? Na medida em que a gente fica acoplado, né? Focado e alienado a partir da lógica dessas redes. E tem uma questão também que a gente debate muito na comunicação, que é a ideia ou a ideologia da liberdade das redes e que a gente tem acesso a qualquer tipo de conteúdo, né? Na verdade, essa é uma ideia vinda do Vale do Silício, que é a ideia de que, como a era da informação, nós teríamos acesso a tudo que é informação. Então, agora a gente pode saber tudo e qualquer coisa, porque toda a informação do mundo está disponível para nós, né? Só que essa é uma grande verdade, especialmente no momento que nós vivemos hoje das redes, que toda a informação é muito selecionada para chegar até nós. Então, a ideia, né, o próprio Instagram, a lógica do Instagram, por exemplo, a gente tem ali digamos que tenha 1000 seguidores, né? Desses 1000 seguidores, quando a gente publica alguma coisa, 10% desse conteúdo chega primeiro para os seguidores que engajam mais no teu conteúdo. Se esses seguidores engajarem no teu conteúdo, ele vai aumentar o escopo, né, de entrega do Instagram. Então, essa ideia de que a gente tenha que daquelas 1000 pessoas, tudo que elas publicam vai chegar até nós, já é uma informação falsa de que a gente tem de liberdade, né, e acesso a tudo que é tipo de informação que a gente não tem, né? Essas plataformas, elas têm uma lógica muito restrita de como e de que tipo de informação vai chegar até nós. Né? Então, é irreal a ideia de que a gente tem de que a gente vai receber tudo que é tipo de conteúdo e tudo que é tipo de informação. Sobretudo filtrada, né? Quer dizer, tem um filtro, mas o filtro tem, né? Tem filtro é a lógica das plataformas, né? Tem um livro que eu acho que é Algoritmo, a Máquina de Destruição de Massa, ou alguma coisa assim. E esse livro é bem interessante e narra algumas questões que a autora iniciou nos Estados Unidos, e ela conta da questão de como os algoritmos influenciaram, por exemplo, a polícia, o direito. E aí ela narra que o departamento de polícia instalou um algoritmo bem bacana, né, para predizer onde poderiam acontecer crimes. E aí o que o algoritmo fazia? Ele pegou toda a base de dados, que já veio toda enviesada, né? Essa base de dados alimentou o algoritmo, e o algoritmo começou a dizer assim, olha, naquela região pobre, onde a maioria dos que moram lá são negros, é onde vai acontecer mais crimes. Então o que tu faz? Move a maior quantidade de policiais para lá. Só o que acontece? Na hora que eles moveram maior quantidade de policiais para lá, é claro que as batidas e as pessoas paradas, a quantidade foi muito maior do que as outras regiões da cidade. E aí, isso realmente serviu como feedback positivo.
Porque começaram a pegar mais crimes lá. Claro que é o dobro do pessoal, dos policiais de outra região. E aí, como teve um feedback positivo, eles aumentaram a quantidade de policiais indo para aquela região, porque aquela região começou a ser dita como perigosa. Como tinham mais policiais lá, eles começaram a pegar mais crimes lá. Então, o sistema é assim, né? O algoritmo trabalha dessa forma. Ele trabalha com feedback que a gente dá e vai retroalimentando. Como normalmente a base de dados que ela é formada é uma base enviesada, ela acaba aumentando esse abismo que existe entre a mulher e o homem, entre o branco e o negro, entre o rico e o pobre, né? E a bolha, né, no caso da internet, ela evita com que a gente discuta isso. Porque a gente vai começar a discutir apenas sobre os nossos gostos e o que nos mantém na rede. E o abismo vai ficando cada vez maior, o algoritmo vai fortalecendo esse abismo, né, em qualquer área, né, seja comunicação, seja direito. Um problema agora, que os Estados Unidos discutiu bastante, algum tempo atrás, a questão da utilização de softwares, sistemas inteligentes, para analisar casos, né, de crimes. E aí aconteceu a mesma coisa, né? A possibilidade de um negro vindo ou um latino-americano que está morando numa região mais pobre dos Estados Unidos ter uma pena maior, começou a ser escalada, né? Então, isso vai afetando o dia a dia da gente. E se a gente não tiver um olhar crítico contra isso, né, a gente começa a achar que tudo que o sistema nos passa é verdadeiro, né? E aí seja a questão da algoritmização do currículo, é uma coisa que eu tenho muito medo, a algoritmização do sistema que vai embasar a questão do que o advogado vai levar para o juiz, ou como que o juiz vai ler aquelas informações. Tem um calhamaço de informação que o juiz vai pegar. Digitaliza tudo, toca para a inteligência artificial e me traz somente o mais importante. Tá, mas só que o que é mais importante vem de uma forma super eficaz, mas enviesada, pelos dados do sistema, né? Então, isso acontece em qualquer lugar, né? Que tipo de material eu vou produzir para o jornal? Eu vou produzir para que ele venda, aquela notícia venda mais, tenha mais impacto. Ah, que notícia que tem mais impacto? A notícia que vai gerar engajamento. O que tem mais engajamento? O que vai gerar fight entre as pessoas. Então, as notícias passam a ser produzidas só com esse intuito de gerar engajamento. Então, é uma situação meio complicada, por isso que essa ideia de educação midiática eu acho bem bacana. Fabiana, totalmente, assim, se alguém tiver alguma questão no chat e quiser contribuir, mas por fim, assim, né, caminhando aí para a fala o formulário de presença, para a fala de encerramento, né? Então, assim, a gente hoje, acho que a gente sai um pouquinho letrado, né? Que a gente precisa tomar cuidado com as redes em geral, que a gente está exposto a muita coisa, principalmente, né? Claro, tu trabalha com isso, eu já fiz a tua disciplina, a gente é da comunicação, eu estou no observatório, então, assim, não me é novidade muito o que foi exposto, mas me é novidade, né? Confesso que a primeira imagem que o Leon mostrou da realidade do digital, aquele negócio escuro, uma coisa meio que dark, assim, eu não tinha me ligado, né? Que é naquele contexto que a gente está quando a gente fala da IA generativa e do digital, né? Às vezes a gente acha que é um encantado, né? Ou às vezes a gente nem pensa, na verdade, na perspectiva do encanto, mas a gente só segue o baile, né? E eu acho que a Prof. Paloma trouxe uma questão que foi isso mesmo. A gente foi seguindo um baile, né? Veio surgindo a tecnologia, a gente foi seguindo. Porque, tipo assim, Fabiana, eu lembro da coisa da internet de escada. E aí eu lembro de nós naquele contexto e como a coisa foi mudando. Muito rápido, né? A gente não parou para pensar. Já parou para pensar que a gente não parou para pensar. As mulheres talvez sejam um pouquinho mais novas que nós, mas nós não paramos para pensar, a gente só se foi. A tecnologia foi vindo, a transformação foi vindo, a gente tá, beleza, como que é isso? E vamos incorporando, vamos indo. Só que agora a gente chega num grau da coisa que não tem como mais a gente não se letrar, né? Não tem como mais. Por isso que tu é necessária na Unipampa. Por que eu vou falar isso da Aline agora? A Aline é a primeira professora
tanto no universo da comunicação, no curso de publicidade, quanto no PPG-SIC, para trazer esse chamamento para a gente começar a pensar nisso. Por isso que ela está aqui hoje. A Aline é uma professora necessária na instituição, porque ela está bem, você está bem no time da coisa, né? Então, ela está nos fazendo pensar isso, né? Hoje, infelizmente, no direito, a gente tem uma professora que pensa isso. Quem escreve sobre a predileção igual ele estava falando, é a prof. Luísa, mas hoje o curso do direito, salvo engano, a gente tem, sei lá, direito digital. A gente não trabalha mais com o conceito de direito digital no direito. Veja, nós somos muito aquém, né? De uma realidade, que nem o Fabiano falou assim, nós estamos trabalhando com predileção de sentença, nós estamos trabalhando com uma IA que olha para um sujeito preto de uma comunidade que diz que ele é bandido, entende? Então tem pessoas sendo presas porque a câmera de segurança reconheceu ela e disse, é ela, só que na verdade não era. Ela que ficou documentário sobre isso. Exatamente. Então, Code device. Code device de enviesamento, alguma coisa assim. Sim, o enviesamento digital. Muito bom, fala sobre o reconhecimento visual de pessoas negras. Sim. E como eles. É uma menina do direito, inclusive, maravilhosa, ela que conta, e ela faz todo como eles criaram um movimento para voltar atrás de uma lei que estava incriminando pessoas negras que não eram criminosas, acho que era nos Estados Unidos. Sim, foi nos Estados Unidos. A prof. Luísa, ela escreve um pouco sobre isso. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, eu quero agradecer esse momento de reflexão, agradecer quem veio, a prof. Aline, pelas contribuições dela. Eu espero que a gente possa sair um pouquinho daqui pensando em tudo isso, pensando em como trazer isso para as nossas realidades, seja no curso de publicidade, nos escritórios que a gente trabalha, enfim, e pensar no nosso próprio uso, né? No nosso próprio uso do ChatGPT. Todo mundo aqui usa o ChatGPT, não sei como, é a nossa rotina, né? E pensar em como que a gente está usando isso. Eu acredito que, e agora falando como observatório, a gente possa fazer mais essas intervenções na academia, como a gente está fazendo aqui hoje. Eu acho que esse é o nosso primeiro pontapé, assim, quem me escuta e é pesquisadora, assim. Acho que a gente vai ser convidado mais vezes a estar junto aqui com eles. Se alguém tem mais alguma coisa para dizer, eu já vou encerrando. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Não? Aline, tu quer complementar com mais alguma coisa? Acho que é isso. Foi muito rica a discussão. Total. Fabiano, muito obrigada, tá? Pelo teu tempo. E a todos que... Eu agradeço a oportunidade e até o Francisco podia falar, mas em nome do observatório, a gente tem que agradecer a oportunidade de sentar para conversar. Sim. Eu nem sei se o Francisco está aqui ainda, se ele quiser. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, acho que ele já saiu. Mas, enfim, então é isso. Encerro, então, a nossa contribuição na CIBEM, né? Obrigada a todos que estiveram aí. Preencham a lista de presença. Eu vou mandar para vocês a lista de presença. E a gente vai ver certificado, né? Mas obrigada, pessoal.